Saúdo a todos em nome de Jesus. Vamos colocar de pé só por alguns instantes. Você que dispõe-se de Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Livro Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 10, após a leitura, se os irmãos puderem, permaneça com as suas Bíblias abertas. Vamos ler apenas alguns versículos, depois a gente retorna para ler os demais. A partir do 10 diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Expõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e pondo-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, Pai de bondade, estamos na sua presença, gratos pela oportunidade, gratos de estarmos cultuando a Ti, aprendendo mais um pouco da sua palavra. Fala conosco, Teu Espírito Santo continue a coordenar cada instante, a cada minuto, e aplique aqui os princípios que há na sua palavra para a edificação do seu povo. Aqueles que estão nos lares, ó Deus, por motivo maior não podem estar conosco, abençoa também. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Podem se assentar. Meus irmãos, nessa noite eu quero tirar algumas lições com esse personagem na Bíblia por nome Ananias. Hoje é um culto de missões regional e eu achei por bem tratar especificamente sobre missões. Todo cristão tem essa responsabilidade de anunciar o Evangelho, de compartilhar a palavra de Deus. Quer você tenha de sair do seu país, quer você tenha de anunciar dentro da sua casa, quer você anuncie para os seus amigos. Anunciar o Evangelho é um dever. Todos nós sabemos que é um dever de todo cristão, todo salvo tem essa responsabilidade de anunciar o Evangelho. Mas Deus, de uma maneira que nós não entendemos, dá coragem a alguns para evangelizar a outras pessoas. Certa feita eu fui com uma irmã evangelizar em um presídio. Não era nem presídio propriamente dito, era uma delegacia que lá tem alguns detentos que podiam anunciar a palavra. Eu fui com a irmã só uma vez. A irmã ficou muito trêmula, medo. Tem até uma policial conosco nesse dia. E eu entendi que aquela indivíduo não dava certo evangelizar no presídio. Mas não se preocupe que Deus não ia cobrá-la disso. Alguns têm essa facilidade de ir em lugares que nós não vamos. Tem até uma portas abertas para algumas pessoas chegarem a presídios com a facilidade, pelo testemunho, pelo relacionamento, de anunciar a palavra de Deus. Eu olho para essa passagem e vejo uma coragem que Deus deu a Ananias, maior do que qualquer um de nós. Se você soubesse aonde estava um perseguidor de crente, matador de crente, se você soubesse que alguém estava com cartas para prendê-lo e matá-lo, e você ouvisse Deus dizer assim: eu quero que você evangelize aquele indivíduo ali. A nossa primeira reação, meus irmãos, é dizer assim: essa voz ou é do diabo, ou essa voz é da carne.
mas nós não apontaríamos para Deus. Porque se alguém está perseguindo os crentes, matando os crentes, aí eu vou exatamente para onde está esse indivíduo a evangelizar? É na nossa natureza fugir de onde está o perigo, não ir para cima dele. Então, Ananias é um discípulo diferente, porque ele correu exatamente para cima de onde estava um dos maiores perseguidores da igreja, que foi o apóstolo Paulo. Na época era só Paulo mesmo, de Tarso. Então, Ananias recebeu uma missão árdua, perigosíssima, mas a lição que nós podemos tirar não é a missão em si. A lição está em Deus se responsabilizar quando nos manda. Tanto Deus preparou do lado de cá, Ananias, como preparou do lado de lá, que foi Paulo de Tarso. Olhando para essa passagem, vemos aqui o que nós podemos aprender com ela e aplicar em nossos corações. Primeiro, uma disposição antecipada. Está aí no versículo 10, se você puder acompanhar comigo. O texto diz que havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E numa visão, ele ouviu o Senhor dizer assim: Ananias, olha o que foi que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Ele não disse, Deus não disse para que era a missão, Deus não disse o endereço da missão, Deus só disse o nome dele, Ananias, e ele, como discípulo de Jesus, disse: eis-me aqui, Senhor. É uma predisposição, independente de para onde fosse, depois ele ia chorar, mas ele já tinha dito: Senhor, eu estou aqui. Eu conheci um indivíduo que fez isso comigo, comprou um carro, me lembro até um carro, um golzinho, a cor mais linda do mundo, e disse: pastor, está aqui para missões. Fui com ele uma viagem para Catolé do Rocha, na época a estrada estava terrível. Aí ele foi bem sincero comigo, ele disse: pastor, essa foi a última missão que a gente fez no carro. Ele até se dispôs animadamente, mas quando viu o preço que era para ser pago, aí ele correu com a cela. É direito dele, né? O carro era dele, não era meu, mas ele se dispôs. Ananias também se dispôs ao Senhor antecipadamente. Então, meus irmãos, cuidado com o que você diz para Deus, cuidado com o que você canta, cuidado com o hino 115. Pastor, é para ter cuidado? Claro que não, estou sendo irônico. É dever nosso se dispor ao Senhor, é dever nosso estarmos aptos ao reino, aptos às demandas e às necessidades do reino. Quando a oportunidade surgir, seja você esse que esteja apto e disponível. Pastor, e se a oportunidade não surgir? Crie a oportunidade, porque o nosso dever é pregar a tempo e fora de tempo. Quer tenha situação ou não, o nosso dever é compartilhar. Mas Ananias fez isso, se dispôs antecipadamente a uma missão que estava por vir. Vejamos aí, meus irmãos, uma missão perigosa. Ele já tinha se disponibilizado, agora vai. Olha o que diz o versículo 11. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Aqui eu vi uma coisa boa e uma coisa ruim. O lado, pelo menos negativo aos nossos olhos, é que Deus foi muito específico com Ananias. Deus disse: olha, eu quero que você vá na rua direita, vá na rua que se chama Direita. Disse a casa de quem era, que era a casa de Judas. Disse o indivíduo que ele devia anunciar um recado de Deus, por nome Saulo ou Paulo, como querer chamar. E aí a visão está clara: ele tinha que levar um recado de Deus, levar a palavra de Deus para esse homem chamado Paulo. Pastor, mas dava para ficar tranquilo com a missão dessa? Logo para Paulo, dava. Se vocês repararam bem a leitura, o texto diz que ele estava cego. Meus irmãos, um matador de cristão cego, acho que dá para criar coragem, não dá não? Era para Ananias ter se atentado a isso. Deus disse: olha, você vai anunciar. Eu quero que você vá orar por um homem. Está orando. Olha só,
Saulo já estava orando, já era um indicativo que tudo ia correr bem. A missão já fora dado, ele já houvera se disponibilizado para Deus, e Deus disse, olha, vai lá na rua direita, tem um homem chamado Saulo de Tarso, está cego e orando. Mas, irmãos, o coração de Ananias é como o meu e o seu. Mesmo que Saulo estivesse orando, mesmo que Saulo estivesse cego, ele se contrapôs ao Senhor. Ele tentou, irmãos, ajudar a Deus, pelo menos em relação à memória, para que Deus soubesse de quem se tratava Saulo de Tarso. E ele faz aqui um questionamento sincero. Acompanhe comigo a leitura. Olha como Ananias é sincero com o Senhor, no versículo 13 e 14. O texto diz, Ananias, porém, respondeu o Senhor, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Ananias já tinha, meus irmãos, o histórico de Saulo. Qual era o histórico? Perseguidor do povo de Deus. Aprisionava os cristãos. Isso não tinha o que questionar. Ananias estava dizendo, Senhor, você tem certeza que o endereço é esse? Você tem certeza que é esse Saulo? Porque a última informação que eu tive é que ele continua prendendo os cristãos. Prendeu alguns que estavam em Jerusalém. Como se não bastasse do passado desse homem, ainda tem o presente. Olha o que diz o 14. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Quer dizer, Ananias está querendo lembrar o Senhor. Senhor, deixa eu lembrar duas coisas. Esse homem prendeu o crente. Como se não bastasse, veio aqui para aprender mais. Ananias está querendo refrescar a memória do Senhor. Senhor, você tem certeza que o endereço é esse? Mas, irmãos, ele já tinha se disponibilizado. Ele já tinha dito, Senhor, eu estou aqui. E agora a missão estava clara, transparente, deu o endereço, disse o nome do indivíduo, disse como se encontrava. Mas aqui é um questionamento sincero, irmãos. E Deus leva em conta o seu questionamento. Tem certeza, Senhor, que é para esse endereço? Tem certeza que é com essa insistência? Tem certeza que eu tenho que ir por esse caminho, evangelizar esse homem? Deus, ele ouviu muito bem o questionamento de Ananias. Só que Ananias, como qualquer um de nós, olha para as limitações do homem. Olha para as nossas fraquezas. Ananias está na perspectiva de missões, pura e simplesmente, a depender do homem. É aquele olhar natural das coisas. É um perseguidor que quer matar cristãos. E o que o Senhor pode fazer a respeito disso? Aí Deus ouve o passado de Paulo, mas apresenta a Ananias o futuro de Paulo, para encorajar Ananias e dizer que valia a pena anunciar o evangelho a esse homem chamado Saulo de Tarso. Olha como o nosso Deus é soberano e apresenta o futuro de Saulo de Tarso para Ananias. Olha o que Deus diz no versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E o texto diz, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Glória a Deus. Fazer missões não é depender do nosso achismo, ou do que nós gostamos ou pensamos. É depender do soberano, irmãos. Ananias, com aquela perspectiva de medo, e qualquer um no lugar de Ananias teria medo também, e Deus encoraja, mostrando o futuro de Paulo. Ele diz, olha, esse será um apóstolo, já é separado para mim, vai anunciar o meu evangelho, esse sim pregará para reis e gentios. Olha, irmãos, a importância de dependermos, quando fazemos missões, da soberania de Deus, da presciência de Deus e do controle de Deus na história. Saulo não estava ali por acaso, Deus o levara ali. Saulo não foi quebrado por Deus por acaso. Deus havia quebrado com o propósito de trazer luz àquele coração longe da presença de Deus. Então, se você quer fazer missões, se você entende de fazer missões,
aprenda a depender da soberania de Deus. Nós anunciamos o Evangelho, mas nós não podemos salvar ninguém. Nós anunciamos a palavra do Senhor, mas nós não quebrantamos os corações. Mas aí é que está. De acordo com o que você anuncia, de acordo com o que você prega, Deus vai quebrando os corações, Deus vai salvando vidas, porque não depende de nós a conversão, nós devemos anunciar. Ananias ouviu da parte de Deus o futuro de Saulo. Eu e você não temos essa revelação. Se Deus lhe deu o futuro de uma determinada pessoa que você está evangelizando, glória a Deus. Mas você não deve depender disso para anunciar. Você tem que anunciar. Deus abriu aqui uma exceção para Ananias, porque nós estamos falando de Saulo. Era um assassino de cristãos, aprisionava os cristãos. Mas é interessante esse futuro maravilhoso. Ele diz assim, além de anunciar o Evangelho, Paulo vai fazer isso, ele também vai sofrer pelo Evangelho. Deus apresenta Ananias, o homem que vai anunciar a palavra de Deus incansavelmente e que vai morrer pela palavra de Deus. Isso, meus irmãos, deve ser para nós um alento, porque de acordo com o que você anuncia, Deus vai se responsabilizando. De acordo com o que você lança a semente, Deus vai se responsabilizando. Porque não compete a nós cair em solos férteis, compete a nós lançar a semente. Glória a Deus, lançar a semente. Vejamos, irmãos, como Deus é bondoso para com esse homem. Olha o que diz o versículo 17. Ananias ouviu o futuro de Saulo. Agora o versículo 17 diz: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Que experiência extraordinária, irmãos. A primeira palavra que Ananias teve tanta convicção da voz de Deus, tanta convicção da ordem que recebera, da visão que tivera da parte de Deus, que já entra no ambiente chamando Saulo de irmão. Glória a Deus. Já não era mais perseguidor, já não era mais alguém que estava longe dos caminhos de Deus, já era irmão Saulo. O primeiro crente que chamou Saulo de irmão foi Ananias. Mesmo antes de conhecê-lo, mas Deus já conhecia. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é a graça de Deus sobre Ananias e a graça de Deus sobre Saulo de Tarso. Deus disse assim: Ananias, você vai lá, e tem mais. Há algo que só ele sabe. O que só Paulo sabia, irmãos? Que Jesus tivera aparecido para ele no caminho de Damasco. Foi o próprio Jesus que tirara a sua visão. Foi o próprio Cristo. E Deus disse para Ananias, disse para Saulo, que o homem chamado Ananias ia aparecer para ele, e orar por ele, e ele recebesse esse homem. Ananias ficou numa situação que ele não tinha mais para onde correr. Deus já tinha dito a Saulo quem ia ser o enviado. E Ananias creu, glória a Deus, nessa profecia, creu na ordem que recebera e obedeceu a palavra do Senhor. As experiências vão ficando para trás, porque as nossas obediências tendem a ser tardias. A gente vai tardando a nossa obediência, deixa para depois anunciar, deixa para depois compartilhar o Evangelho, e é depois que você vai ter uma experiência de salvação, e é depois que você vai ver pessoas chorando, se rendendo a Jesus. Não é melhor fazer como Ananias fez? Antes de saber para onde ia, disse: eu estou aqui para anunciar o Evangelho. Quando compartilhou o Evangelho, Deus revela e quebranta o coração de Saulo. Olha o que diz o versículo 18. Deus confirmando tudo o que dissera a Ananias. O versículo de número 18 diz: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Quer dizer, fechou-se, completou a visão.
Aquilo que Deus mostrara a Ananias e a Saulo, agora estava se concretizando. Agora imagine se Ananias dissesse: não, Senhor, arrume outro. Deus tinha, irmãos, arrumado outro. Deus não se engancha com quem não quer nada não, meus irmãos. Se a gente não anuncia, Deus levanta outro. Deus não tem problema com isso, mas o privilégio é você ser chamado e obedecer. O privilégio é você ouvir a voz do Espírito Santo, obedecer a voz do Espírito Santo e ver conversões, e ver pessoas descerem as águas, e ver Deus quebrando os corações, através do seu evangelho pregado, do seu testemunho compartilhado. Porque uma coisa, irmãos, é nós trazermos experiência de outros. Rapaz, eu ouvi a conversão de fulano através daquele evangelista. Eu ouvi a conversão de Beltrano, que fulano foi lá e evangelizou. Quando é que vai ser você essa pessoa? Quando é que vai ser você contando que ouviu a voz do Espírito Santo, obedeceu o ídolo do Senhor, pregou o evangelho e viu pessoas se renderem a Jesus, e viu pessoas se convertendo a Cristo, os grilhões da morte sendo quebrados e uma pessoa passando da morte para a vida, aquele que estava perdido sendo encontrado. Meus irmãos, ver alguém se converter, testemunhar do nascimento de alguém, testemunhar da conversão de alguém, não é um privilégio de alguns, é um dever de todos. O ponto aqui é se nós queremos fazer pelo menos o mínimo, anunciar esse evangelho. Como se não bastasse. O texto diz no versículo 19: e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Olhe Saulo aqui sendo outro. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Meus irmãos, pouco as escrituras falam de Ananias, mas ele foi uma peça-chave central para a conversão de Saulo, para trazê-lo à comunhão dos irmãos, apresentá-lo como os irmãos. Quase que não recebia Paulo como crente. Porque se eu fosse parte daqueles irmãos, eu também teria dificuldade. A experiência singular quem teve foi Ananias. Mas Deus se responsabilizou em tudo. Em trazer Saulo, mostrar que realmente era crente. Ele sim seria um instrumento nas mãos de Deus. Pouco sabemos de Ananias. A pergunta que eu faço para concluir é: como é que você quer ser lembrado numa história como essa? Nós sabemos a conversão de Saulo de Tarso, no apóstolo do Senhor. Nós sabemos que escreveu 13 cartas. Foi realmente um apóstolo que anunciou a palavra de Deus a centenas e a milhares de pessoas. Pouco sabemos sobre Ananias. Mas não se preocupe, irmãos. Deus não está lhe chamando para ser um Saulo de Tarso, nem para ser um Ananias, que é pouco falado. Deus nos chama para ser seus discípulos. Seja lembrado como discípulo de Jesus, seja lembrado como um fiel da parte de Cristo, mesmo que você não apareça na história, mas Deus vê os seus fiéis sobre a terra, mas Deus vê os seus servos que obedecem sobre a terra, então obedeça. Seja em 4 paredes dentro da sua família, seja na sua vizinhança, seja nas cruzadas evangelísticas, aonde for necessário, obedeça, seja fiel, porque é assim que Deus quer nos encontrar, meus irmãos, sendo fiéis à responsabilidade que recebemos. Ananias foi fiel, viu a conversão de Saulo, viu o que Deus fez na vida de Saulo. Aparentemente Ananias foi ficando para trás aos nossos olhos, mas não se preocupe, Ananias foi para o mesmo céu que o apóstolo Paulo foi. Aqui agradeço a Deus a oportunidade, em nome